Shalom, queridos. Tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso AbaCast. E hoje, como tem sido todos os outros, né? Vai ser sensacional, né? Mas antes de falar o tema, eu quero que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Deixa teu like, compartilha, comenta, né? Nos ajuda aí a estar abençoando outras vidas, né? E hoje nós estamos aqui com a convidada especial, né? Nossa amiga Jéssica Mendes, né? E para tratar de um tema muito específico e muito relevante no nosso século XXI, né? Que é suportando o processo. E aí, Jéssica, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Primeiramente, é um prazer estar aqui, esse lugar que é tão especial para mim. E, de fato, quando eu vi o convite, eu digo, vou, porque eu tenho certeza que esse podcast aqui não é pra gente, mas sim para você que está aí do outro lado, para que edifique a sua vida, para que você cresça mais, para que você aprenda cada vez mais. A gente nunca sabe o suficiente e eu tenho certeza que a nossa missão aqui é poder levar mais e mais conhecimento para você que está aí do outro lado. E muito obrigada pelo convite. Amém, que coisa boa, né? E assim, Jéssica, antes da gente entrar no nosso tema, né? Que é suportando o processo, queria que você contasse um pouco para nós como você chegou na aba, através de rede social, através de um convite, como foi que Deus te direcionou a vir aqui para a aba? Foi pelo Instagram que a gente viu, na verdade foi a Erinho que viu. Fazia uma semana que eu tinha me convertido. A gente sempre passava, porque a gente mora aqui bem pertinho, 2 ruas. E a gente sempre passava, via, e eu, meu Deus, essa igreja preta tão grande. E assim, achava diferente, mas assim, como eu não tinha contato nenhum, e inclusive eu tinha muito assim, sabe, com o cristianismo, porque eu já tinha tido muitas experiências negativas, vamos dizer assim, e pra mim não batia, vou dizer assim. Aí, quando foi uma semana antes, a gente aceitou Jesus em casa. Eu e a Arinha aceitou Jesus em casa através da minha tia, que são pastores. Mas eu disse, quando foi no final de semana, no domingo, ele fez, a gente vai para qual igreja hoje? A gente vai para tal igreja. Eu disse, não, a gente vai para aquela lá perto de casa. Lá perto de casa, vamos naquela lá, porque qualquer coisa já está perto de casa, qualquer coisa a gente vai embora, e é isso. Quando eu cheguei aqui, eu só lembro que eu não conseguia nem ficar em pé. Meu Eu Deus. só ficava lá atrás de joelho, e eu lembro que estava tocando aquela música Me Deixa Ficar Nesse Lugar, todos os dias. E eu só conseguia repetir aquela música. Eu nem conhecia, mas eu saí com aquela música decorada na minha cabeça. Foi até Iago que estava cantando. E eu só ficava ali atrás de joelho e eu, meu Deus, encontrei o meu lugar. Eu me conectei muito aqui, fui e sou ainda muito abençoada aqui, sempre, 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 cada vez mais. E eu amo muito de verdade, porque o que Deus fez desde que eu cheguei aqui tem impactado não só a minha vida, mas a minha casa, a minha família e a todas as pessoas que de forma direta ou indireta passam pela minha vida, que têm contato comigo, nas redes sociais também, graças a Deus, está sempre chegando mensagem, onde é essa igreja, onde é a aba, onde é, qual o endereço, eu vou lá visitar. Tem bastante seguidor aqui, já tem gente que se batizou e eu fico muito feliz quando eu vejo as mensagens das meninas, porque antes eu influenciava de forma ruim, vamos dizer assim. A pessoa que eu era, as coisas que eu fazia, o mundo que eu vivia, era totalmente contrário desse mundo que eu vivo hoje. E poder ver que eu estou influenciando, vamos dizer assim, para o reino de Deus, isso para mim é muito gratificante. E aí, quando a Elinho disse, vamos para lá, eu disse, vamos. Quando eu saí daqui, eu digo, é aqui. Não vou nem ir para outra igreja, conhecer outro lugar. Eu vou ficar lá, porque é lá. E assim foi. Todo final de semana que eu vinha, parece que o pastor ele já tinha um check-up assim, da minha vida. Às vezes ficava ali, aí depois a gente ficava bem ali no cantinho. Aí toda vez o pastor falava, a gente sai daqui dizendo, parece que ele já sabe a minha vida inteira, mas não, é quando a gente percebe que Jesus usa, e ele usou e usa muito o pastor, para dar direção. Muitas coisas que eu construí depois que eu me tornei cristã, foi através de palavras que foram lançadas aqui pelo pastor Clécio. E é maravilhoso demais. Demais. Inclusive, até o Renascer, que depois eu vou falar para vocês um pouquinho, foi muita direção daqui também. É Amém. muito bom. Esse lugar é literalmente um lar para pertencer. Amém, que coisa boa, né? E a famosa Igreja Preta, né? Como A a pessoa, famosa. as pessoas As pessoas conhecem, até né? hoje me perguntam por que
a igreja é preta? Ah, o engraçado foi minha avó esses dias. Ela disse assim, ô Jéssica, deixa eu perguntar um negócio a tu. Por que a tua igreja é preta? Por que o povo se veste de preto? Eu disse, vó, a igreja é preta. Agora, eu não lembro do povo se vestir de preto lá, não. A não ser o pessoal da equipe, no domingo, está trabalhando, né? Dependendo da rede também. Mas é preta, vó, para a gente se concentrar mais, para a gente adorar, para a gente não ter distrações. Aí ela, que legal, eu vou lá. Eu digo, vá, vó, vá. É o meio de evangelizar indiretamente, né? Que Desse muita jeito. gente às vezes vem pra cá pela curiosidade, né? De, nossa, a igreja é preta, eu nunca vi uma igreja preta, né? Desse Então, jeito. vou lá só pra conhecer, né? Quando chega, vê que é Exato. muito mais além do que só uma cor, né? É, Sim. é algo que Deus tem feito aqui, né? E muita gente, tá, Jéssica? Muita gente vem aí só pela curiosidade de ver a igreja preta. E a gente se sente, eu mesma me senti super à vontade aqui, porque uma das coisas que eu mais tinha vamos dizer assim, não vergonha, mas um certo receio de vir para a igreja é porque eu tenho muita tatuagem, né? E todas elas são muito amostras. E eu tinha muito receio de chegar na igreja e ver os olhares das pessoas para mim, ver os olhares das pessoas voltados para mim. Inclusive tem uma seguidora que ela veio para cá, ela se converteu aqui também. Que bênção. E ela tinha muita vontade de vir aqui, mas ela não conseguia porque ela tinha medo que ela tinha uma tatuagem. E eu disse, você não está me vendo, não? Você não está me vendo lá, não? E foi algo que, quando eu cheguei aqui, que eu vi as luzes apagadas, isso me trouxe um conforto, querendo ou não, de saber que não ia ter ninguém olhando para mim. Estava tudo escuro mesmo, ninguém ia estar me vendo. Mas mesmo com a luz acesa, eu percebo que aqui realmente não tinha essas pessoas me olhando torto, essas pessoas me olhando com julgamento. E por isso que eu disse, não, é realmente um lar. Porque ali não tem julgamento, não tem pessoas olhando para mim, me criticando por conta de tatuagem, não tem nada disso. E eu me sinto muito confortável aqui, não só porque a igreja é preta, mas por toda a recepção, por todo o carinho que é transmitido aqui. Desde o primeiro dia, os pastores, Luan, Jéssica, que a gente teve mais contato, todos eles acolheram a gente com muito carinho, com muito respeito também, independente da minha história antiga, independente da história de Erinho antiga, a gente é muito respeitado e amado aqui, de fato. Que benção, né? É a igreja preta que o pessoal fala, e a igreja dos barbudos, né? Quase todos os homens têm barba aqui, né? Desse jeito. É algo bem diferente, mas é benção, né? E assim, Jéssica, a gente vem acompanhando, né, um pouco do teu trabalho que tu faz, né? E eu vi um projeto que você até falou aí, que é o projeto Renascer, né? Sim. Como que Deus gerou isso no teu coração? Como foi que surgiu? Como Deus te direcionou aí para tocar esse projeto aí? Que eu vejo que vem impactando a vida de muitas mulheres, né? Graças a Deus, porque é dele, né? É algo que é um pouquinho longo, mas eu vou contar essa história para vocês. Quando o projeto Renascer ele surgiu ao meu coração, foi através da minha cura, né? Através da cura que Deus operou na minha vida, porque eu tenho uma história um pouquinho difícil, mas eu vou contar brevemente para vocês que aos 8 anos de idade eu comecei a ser violentada e isso se prolongou na minha vida por 10 anos. Então, aos meus 18 anos eu ainda era. E não só por uma pessoa, mas por duas pessoas. Então, isso impactou de uma forma muito negativa na minha vida, com muitos traumas, com muita dificuldade, com muita limitação, com muitas crenças negativas também através disso, porque eu pedia ajuda, ninguém me ajudava. Eu contava para as pessoas não acreditavam. Inclusive eles, né, que faziam isso comigo, eles sempre jogavam na minha cara que ninguém ia acreditar. E isso gerou uma crença dentro de mim que eu não podia falar para ninguém, porque as pessoas não iam dar crédito ao que eu falava, porque as pessoas não iam se importar com a minha situação, com a minha história. Afinal, eu já tinha pedido ajuda a tantas pessoas, já tinha contado a tantas pessoas e ninguém queria. Então, chegou um tempo que, de fato, eu acreditei que ninguém nunca ia acreditar em mim. E foi com 18 anos que eu conheci Erinho, né, que é meu esposo. E eu também tinha muito medo de contar para ele, porque eu achava que ia ser mais uma pessoa que eu ia contar, que não ia acreditar em mim, que não ia dar crédito ao que eu falava. Exatamente por essa crença que eu tinha dentro de mim, né, que foi instalada pelos meus traumas. E chegou um momento que a gente estava... eu demonstrava muito que tinha alguma coisa em mim que incomodava, né? Seja com as atitudes, seja com muito choro, eu chorava muito. Chorava dia e noite praticamente. E aí ele foi reparando tudo isso. Ele é mais velho que eu, né? Eu tinha 18, ele já tinha 27. Então já tinha uma diferença, ele já tinha mais experiência que eu. Ele disse, não, tem alguma coisa errada com você, você fala comigo, senão a gente vai terminar. E eu não queria perder mais uma pessoa, mas também tinha medo de contar e perder do mesmo jeito. Eu disse, eu vou contar, não tem outra escolha. Aí contei, foi quando ele disse, a partir de hoje a gente casa,
você não volta mais para casa, a gente vai casar, vai construir uma história, você não vai passar mais por isso. E foi ali quando, pela primeira vez, alguém acreditou em mim. E isso para mim Te foi... surpreendeu a atitude dele, né? Sim. Eu fiquei, meu Deus. Então, eu fiquei tão atordoada que eu nem sabia o que dizer para ele. Eu fiquei como se... Eu nem sei o que é que eu estava sentindo ali, mas eu sei que eu não estava nem acreditando que alguém finalmente tinha acreditado na minha história. E com provas e tudo mais, consegui me livrar disso, consegui sair desse ciclo, fui liberta, vamos dizer assim, mas, como a gente sabe, não é só quando isso para de acontecer que a gente está bem. Não é só porque parou de acontecer que a vida agora vai ser sucesso, que tudo vai voltar ao normal, que não é assim. Né? Acompanhou esses 10 anos, foram muitos traumas, muitos medos, muitas inseguranças que foram geradas, e tudo isso é um processo para ser liberto, para ser curado, para ser transformado. Então, quando a gente casou, logo depois eu engravidei. E aí foi a pior fase, porque eu não sabia lidar. Não estava sabendo lidar, porque quando tudo isso acabou, eles começaram a dizer que era culpa minha. Que eu que dava oportunidade para eles, que era eu, enfim, mas eu era uma criança. E hoje eu sei que eu não tenho culpa pelas atitudes deles. Mas sair desses traumas todinho foi muito difícil. E quando eu engravidei foi pior ainda, porque eu não estava sabendo mais lidar. Era uma gestação, os hormônios todinho da mulher, e os traumas que me carregava, eu não conseguia dormir à noite lembrando, e chorava muito, e comecei a ter crise de ansiedade. E quando eu tive meu filho, eu entrei em depressão. Aí, pronto, era só ladeira abaixo. Porque eu sempre fui uma pessoa seguinte. Eu orava muito, mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu não tinha intimidade, eu passava o dia inteiro e quando era na hora de dormir, para mim dormir eu tinha que orar. Ok, mas aquilo não me tornava íntima dele. Aquilo ali não me tornava próxima a ele. Mas eu sabia que eu estava ali, estava orando. E no dia que, mesmo que acontecessem as coisas ruins, eu dizia, meu pai, não deixe que isso aconteça comigo, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Quantas vezes eu falei isso? Falei chorando, de joelhos, pedindo para que isso não acontecesse. Bastava eu calar a boca e acontecia. E eu ficava, cadê esse Deus? Chegou um tempo que a minha mente começou a questionar. Cadê esse Deus? Que eu oro todos os dias. Eu até me ajoelho aqui pedindo para ele não deixar que isso aconteça. Por que ele deixa? Não me socorre, né? Por que ele está vendo uma criança que já se tornou adolescente, que já está na fase adulta e ainda continua passando por isso? Quando é que isso acaba? Cadê esse Deus para me resgatar, me restaurar? E nada de ouvir resposta. E eu ficava, mas todas as noites, quando acontecia esses questionamentos, desculpa, eu sei que o Senhor existe, eu não estou duvidando da sua existência. Me sentia um incômodo ali, então, para mim, eu pedia isso e hoje eu entendo, que não tem como você passar por tudo isso e em algum momento você não se questionar por que isso está acontecendo com você, não Sim. tem como, somos seres humanos, querendo ou não. Mas eu sempre orava e aí eu me arrependi, dizia, meu Deus, eu não estou dizendo nada. Obrigado pelo dia, mesmo assim, obrigado pela saúde, obrigado porque eu ainda estou viva. Eu sei que muitos não têm a oportunidade de, depois de uma situação como essa, ter a chance de acordar, de ter um novo dia, de ter um novo amanhecer. Mas eu acredito que essas orações, elas foram acumulando, vou dizer assim. E quando eu entrei em depressão, eu não tinha contato nenhum com a igreja, eu não tinha vontade nenhuma de igreja, e eu comecei a usar o álcool para ser minha zona de escape. Então eu bebia muito, eu chegava a beber 7 litros de uísque por dia e eu não ficava bêbada, eu não ficava. Me deixava em casa, na casa da minha tia, e eu ficava lá bebendo, só ia para casa para dormir. Só ia para casa para dormir, basicamente, e acordava e ia beber mais, porque era o meu momento que eu esquecia, que você dá risada, porque o inimigo ele vem com a bandeja pronta, né, de alegria, de boas risadas, de boas coisas que você acha que é bom ali para você. Então eu usava muito álcool para ser o meu escape. Só que aí chegou um tempo que não dava mais, né? Não dava mais. Foi quando eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu fiquei extremamente magra. Quando eu estava em depressão, eu não queria cuidar do meu filho. Eu cuidava porque era minha obrigação como mãe e eu me culpava muito também por não ter prazer em cuidar dele, mas eu não tinha prazer nem em viver, quanto mais cuidar dele. Tentei suicídio com ele no colo, na frente de Erinho. Tomei muitos remédios para morrer de fato, porque para mim era a única forma de me livrar daquilo. A única saída única saída. Então, o álcool já não era suficiente, então foi quando eu tentei
suicídio, mas graças a Deus, Deus tinha um propósito na minha vida e Ele não permitiu, né? Isso. Que eu tivesse conseguido, de fato. Mas aí chegou um dia que eu comecei, eu disse, eu vou escutar um louvor aqui, vou escutar uma música de crente, vou ver Se resolve, se né? resolve aqui, se eu vou ficar melhor, se eu me sinto bem. E aí eu comecei a escutar as músicas de Isadora Pompeu, que eu já não gostava muito de crente. E aí, como ela canta mais leve, né? Aí eu disse, eu vou escutar essa menina aqui, que essa menina canta mais leve, vou escutar ela. Aí comecei a escutar as músicas dela, tem até uma música que fala do processo. E aí eu começava a escutar aquela música, eu dizia, um dia eu vou estar cantando ela, mas eu vou estar cantando ela curada. Olha aí. Aquelas músicas, de alguma forma, elas começaram a entrar no meu coração como uma então eu escutava as músicas e dizia, um dia eu vou escutar elas, mas eu vou escutar elas com alegria, curadas. E depois, passou um tempinho, apareceu os vídeos de Tiago Brunet no YouTube. No meio das músicas apareceu os vídeos dele. Aí eu tirava. Toda vez que ele aparecia, eu tirava. Eu dizia, lá vem um crente, vai lá. Tirava. Aparecia ele, eu tirava. E fiquei nesse ciclo. Até que um dia eu disse, eu vou escutar esse homem falando. Quando eu escutei, parece que ele estava, assim, decifrando a minha vida. Foi, de fato, o vídeo que eu precisava ver, que Deus me mostrou primeiro. Porque eu tenho certeza que se tivesse sido qualquer outro vídeo, eu tinha pulado e tinha fingido que nada aconteceu. Então eu assisti, fez muito sentido para mim. Eu disse, eu vou comprar os livros, eu vou assistir mais, eu vou buscar mais, porque eu estou vendo uma saída aqui, eu estou vendo uma solução aqui para a minha vida. Aí eu comecei, mandei a Erinho comprar, tenho todos os livros dele, li todos os livros, comecei a assistir os vídeos dele todo. Foi através desses vídeos dele, dos livros, que eu consegui sair da depressão. Que eu comecei a trazer um sentido para a minha vida, até porque ele é cristão. E ele sempre trazia a palavra dentro dos vídeos dele. E foi quando eu comecei a querer buscar esse Deus. Mas em um dia que a gente se separou, eu e a Arinho, eu saí de casa, levei tudo. E nesse dia que eu saí de casa, que eu fui para casa da minha mãe, ela tinha viajado. Quando eu cheguei lá com mala e cuia, ela tinha viajado, não tinha chave. Como é que eu ia ficar na casa dela? Meu Deus. Aí tive que voltar. Os planos de Deus é bem assim. Tive que voltar para casa. Ficar lá olhando para a cara de Arinho com raiva. Esperar minha mãe voltar de viagem para poder ir embora de casa. Isso em pleno sábado. Aí minha tia, que é cristã há muito tempo, mas eu não tinha muito contato, proximidade assim com ela. E ela disse assim, eu queria ir na tua casa. Ela não é de ir na casa de ninguém, de ninguém. Nesse dia ela disse, eu quero ir na sua casa. Ah, eu disse... Peguei o celular, olhei a mensagem dela e fiz assim. Me enrolei no lençol e digo, não venha não, crente, falar nada aqui não. O cara já vai mandar me converter, que eu sei. Porque qualquer almoço de família já tem essas orações, pede para todo mundo se converter, não vou não. Aí ele viu, Erinho pegou e respondeu a mensagem dela para mim. Disse, venha. Aí ele chegou lá e fez, olha, tua tia vai vir aqui. Eu olhei para a cara dele e disse, tá bom. Fazer o que mais, né? Se ela já disse que eu estou em casa. Aí quando ela chegou, que ela sentou no sofá e disse assim, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus não quer separação hoje, Ele quer reconciliação. Ali para mim, ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada. E aí ela começou a falar, já não era mais ela que estava falando ali, ela estava dizendo exatamente aquilo que Deus queria que eu ouvisse naquele momento. E quando ela terminou, meu tio estava com ela e ele... Eu quero perguntar se vocês hoje querem aceitar. Eu já comecei a ficar de pé. Já fiquei em pé, ele já ficou em pé também. Fiquei em pé com ele, a gente ficou em pé, pegamos na mão do outro. E ali a gente aceitou Jesus. Que bênção. A gente aceitou Jesus e foi muito forte para mim aquele momento. Porque foi a primeira vez que eu vi Deus falar diretamente comigo. Né? Não... Às vezes a gente está esperando que Deus fale aos nossos ouvidos, mas tem alguém ali do nosso lado dizendo que a gente precisa, que Ele quer que a gente escute, e levando uma pessoa que talvez não conheça a nossa história, que é para fazer você ter certeza que é Ele. Tá falando. Foi ali quando eu tive certeza que era Ele, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém, muito menos ela. Mas ela chegou com as palavras certas que Deus queria falar ao meu coração. Aí foi que na outra semana eu conheci a aba, fiquei aqui. Então, o Renascer, cheguei no Renascer agora, ele veio muito dessa cura, porque foi quando eu senti que eu fui curada, né? Eu fui para um culto de mulheres, não foi aqui, porque eu não ia conseguir vir para cá porque eu estava em curso. Aí uma menina que fazia os meus cílios me chamou para ir na igreja dela para esse culto de mulheres, eu fui. E eu me senti totalmente curada, transformada. E quando eu cheguei aqui no domingo,
Aí o pastor, olha, você vai construir e você vai abrir um negócio, você vai fazer um negócio que vai transformar, impactar a vida de mulheres através daquilo que você já viveu. Porque o que Deus fez na sua vida não é para que você sofra, não é para que você se lamente, não é para que você viva em negação, mas para que você ajude outras pessoas com aquilo que você passou. E, enfim, saiu dizendo tantas as coisas que eu estava ali no cantinho e eu só disse, meu Deus. E aí ele até me deu a direção do podcast, me deu a direção do Renascer, eu fiz tudo que ele mandava eu fazer, eu ia fazendo. Recurso não tinha, mas tinha a vontade. Tinha a vontade, porque quando eu me converti, que eu fui curada, eu disse, ninguém me para mais. Ninguém me para mais. Esse Deus que eu conheci, que eu pude ter esse amor que preencheu todo esse vazio que eu buscava no álcool, que eu busquei no suicídio, que eu busquei em todos os lugares e eu não encontrei, ele preencheu totalmente e transbordou. E é por isso que eu transbordo na vida de outras pessoas. Ele não ficou só para mim. Eu disse, isso não vai ficar só para mim. E foi quando eu comecei a buscar muito conhecimento. E o Renascer, ele veio para ajudar mulheres. O meu foco, por conta da minha história, é ajudar mulheres. Não abrir para o público todo, porque o meu foco é pegar na mão de pessoas que passaram por essa situação, pessoas que estão sofrendo, pessoas que chegam para mim e dizem, Jéssica, eu não suporto mais, eu não aguento mais, a minha vontade é só morrer, como essa semana que a menina chegou e disse, eu estou fazendo essa carta para você, mas é só uma despedida, porque eu não suporto mais e eu já tomei minha decisão, eu vou me matar. E a gente conversando, e graças a Deus ela está aí, está bem, fez tudo direitinho que eu disse para ela fazer, vai vir aqui domingo. Oh, que bênção! Deus, verdade. Então, o Renascer, ele é para poder contribuir na vida de mulheres, para que elas sejam curadas, que elas conheçam esse Deus que eu pude conhecer, que elas conheçam esse amor verdadeiramente, essa presença que transforma a minha vida, que elas se sintam amadas, acolhidas, e que elas parem de buscar em outros lugares, porque eu passei muito tempo buscando em outros lugares, mas só na presença e no amor dele que eu encontrei essa cura, essa transformação, essa libertação. E para mim é a minha missão, é o meu propósito, é impactar a vida de mulheres, não por mim, mas por aquilo que Deus fez através da minha vida. Que bênção, né? E a gente vê que nesse processo, né, porque como o nosso tema hoje, queridos, né, como vocês vão estar nos vendo, né, suportando o processo, né? E para vocês hoje suportar o processo, né, você primeiro teve que entender, aceitar, né? Porque a gente vê que no começo cadê esse Deus? Eu oro, cadê ele? Ele não está aqui. Eu tô só, ele existe. Aí, não, só existe, né? É importante. Só que depois ele te prova que ele existe. E agora, depois que você é sarada, foi curada, né? Está firme, aí Deus agora começa a te usar para ajudar outras mulheres, para edificar outras vidas, né? Você se tornou uma agente de transformação, né? Deus te fez isso, né? E é isso que o Evangelho faz com todos nós, né? Não só com você, mas com todo aquele que aprende a respeitar o processo. Sim. Pessoas querem pular esse processo, né? Porque jamais você teria autoridade e jamais você teria condições de ajudar alguém, mas ainda estava ferida. Não tinha. Primeiro Deus te curou, né? E acredito muito que muitas das vezes o Erinho ele foi o start ali para Deus fazer muitas coisas, né? Sim. Na mensagem você não ia responder, ele foi lá, pegou o telefone, vem, né? Vê só, Deus começa a usar pequenas coisas que para pessoas, só foi mais algo que aconteceu na minha vida, só que não é. Você tem que ter o entendimento que Deus faz independente de você querer ou não. Se ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, Jéssica, que quando Deus ele lança uma promessa na minha vida, na tua ou na sua que está em casa, não é que Deus ele está iniciando um propósito, não, querida, é porque a gente começa as coisas da esquerda para a direita. Deus não, Deus começa da direita para a esquerda, porque ele vai no fim da nossa história, constrói tudo, deixa tudo pronto, aí vem no nosso presente e nos faz uma promessa. Na verdade, quando Deus ele te promete, ele só está te informando que ele já criou. Vai se capacitando, né? Vem a cura, depois vem o processo da capacitação,
para aí você estar começando a viver um propósito e uma promessa que Deus tem na tua vida, né? É importante você suportar o processo e aprender dentro dele, né? Você falando até disso, eu me lembrei que eu tentei na minha força fazer do meu jeito e disse assim, não, eu vou me curar, eu vou transformar isso aqui. Porque eu lembro que antes de eu ser curada, quando eu comecei a assistir os vídeos de Tiago, quando eu comecei a escutar muito louvor, que ali já virou um hábito para mim, eu escutava muito louvor e tudo. Não tinha esse contato todo que eu tenho com Deus agora, porque eu gerei uma intimidade com Ele. Para mim é algo que é sobrenatural, é único e indispensável. É a intimidade que eu construí com Ele e que eu quero cada vez mais, porque nunca tá bom. Quero estar sempre perto do meu Pai, porque é isso que Ele é para mim. E eu tentei na minha força. Eu disse, não, eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar, eu vou ajudar mulheres. E eu soltei o primeiro vídeo nas redes sociais falando sobre isso. Mas uma pessoa que ela não está curada, ela não está pronta para o bombardeio, para as críticas, para as palavras negativas. E quando eu soltei o primeiro vídeo, eu recebi muita crítica. Por que tanto tempo? E por que 10 anos para falar sobre isso? Mas ninguém sabia a história total. Ninguém sabia que eu já tinha pedido ajuda e ninguém tinha me ajudado. Então eu tentei e foi quando o fardo para mim ele ficou muito pesado. Muito pesado. Foi quando eu percebi que não dava para lutar com o meu braço sozinha, que não dava para lutar sozinha. Eu acho que foi para mim foi o start. Que é por isso que eu falo para você de Mateus. Eu vou até ler aqui porque isso fez muito sentido para mim nessa hora. Quando eu comecei a ver as mensagens, quando eu comecei a ver o bombardeio, quando eu comecei a ver as pessoas me criticando em vez de, não, eu estou contigo, não, eu acredito em você, que era o que eu achava que as pessoas finalmente iam dizer. Mas foi quando eu percebi que eu estava tentando sozinha, fazer algo que só com ele eu ia conseguir. Que eu não ia conseguir me libertar disso sozinha, que eu não ia conseguir tirar esses traumas da minha vida sozinha. E eu costumo dizer que chegou um momento que eu precisei abandonar o fardo, porque ele estava muito pesado. Ele já não estava suportável de carregar. E foi quando eu li Mateus 11, 28. Esse foi o texto que Deus, na verdade, ele te impactou, que até hoje te prende ali. Você fala que não, aqui foi o texto onde Deus rompeu as barreiras e ele me deu uma prova que foi algo que eu não pude mais discutir. Exatamente. Ou pensar que não era Deus. É basicamente isso, né? Até hoje, quando Deus fala comigo, que ele usa muito a palavra, e ele me faz me lembrar desses momentos em que ele falava comigo desde o começo pela palavra, para mim não ter dúvida de que era ele. E como eu falava muito, esse fardo está pesado, isso é um fardo muito pesado para carregar, quando eu li isso aqui, para mim que não tinha contato com Bíblia, que não tinha contato com cristianismo, não tinha contato com nada. E quando eu li que ele dizia, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, para mim, que sempre falava sobre o fardo, ver aqui ele dizer que o fardo dele era leve, não tinha o que mais falar. Era ele. Se o meu fardo estava pesado, se para mim sozinha estava pesado, e ele me fala que o dele, com ele, é leve, eu não tinha que escolher outra coisa. Eu tinha que parar de lutar com o meu braço, eu tinha que parar de tentar fazer do meu jeito e entregar para ele o meu fardo, que era pesado, e colocar o dele, que era leve. Então, não é que as pessoas até me perguntam, como foi para esquecer? Gente, não tem como esquecer. A gente não esquece nada do que acontece com a gente, não tem como apagar lembranças da nossa memória. Mas, quando a gente é curado, a nossa ferida ela se torna uma cicatriz. Cicatriz não dói, ela é marca da história. E tudo que eu passei, para mim, é a marca da minha história. É a marca da história que Deus construiu na minha vida, para que hoje eu possa ajudar outras pessoas. Eu sei que muitas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tenho de viver, de lutar, de conseguir e hoje poder ajudar outras pessoas. Porque é muito difícil, é algo muito delicado, que machuca, que fere muito. Mas só com ele, para você viver isso de forma leve. Isso. Só com ele. Não tem outra escolha, não tem outra possibilidade. Para mim não existe. Só com o fardo dele, que é leve. Que é onde algumas pessoas se perdem nesse processo, né? Porque
Acredito que quando você se volta para Cristo, né? Deus geralmente, sempre no início, Deus vai usar alguma forma de te lançar uma promessa, né? Só que do ponto A, que é o início da promessa, ao ponto B, que é o cumprimento, existe um espaço. E é nesse espaço onde muitas pessoas não respeitam processos e não entendem, né? Como, o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus tem que falar comigo. Porque eu escutei uma frase, essa frase ela me impactou certa vez. Diz o seguinte, nunca diga que Deus não fala com você enquanto a sua Bíblia estiver fechada. E muitas vezes Deus fala comigo, Deus usa um profeta. Deus usa um profeta? Sim, claro, ainda existe, eu creio nisso, né? Eu gosto de estar no culto fervoroso, né? Eu creio nesse mistério. Deus fala através de louvor? Sim, claro, mas uma maneira que Deus ele fala com você diretamente todos os dias é através da palavra. E é algo que se tornou uma negligência nos dias atuais, né? Mas só que é o fundamento, é a base. Quando você pega, falando sobre promessas, sobre processos, a gente poderia citar N exemplos aqui, né? Mas um grande exemplo é o Davi, né? Ele recebe promessa de rei, é ungido como rei, né? Só que no mesmo dia que ele é ungido como rei, após Samuel ungir ele volta a ser o pastorzinho de poucas ovelhas, né? Poucas ovelhas. Então isso é bem intenso. Só que Davi, a gente não vê Davi, por mais que Davi ele fez coisas piores do que Saul. Mas a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Você vai analisar a história de Davi, você não vê Davi cometendo o mesmo erro 2 ou 3 vezes. Ele cometia, reconhecia, não cometia mais. E esse é o processo, né? Deus te direcionou, Deus falou contigo, você entendeu, respeitou o processo de cura, que é o que você falou, né? Esquecer não é sinal de arrependimento. Esquecer é amnésia, na verdade, né? Eu perdoo, você perdoou, mas quando lembra, te machuca. Quando você está sarado, você está curado, isso não te machuca mais, pelo contrário, é motivo de te impulsionar, né? Sim. E nesse processo, Deus vai te dando muitas coisas, muitos projetos, né? Quando eu falo de perdão, né, que eu consegui perdão, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo, não, mas eu perdoei. E as pessoas, como assim tu perdoou? Eu falei, olha, se fosse pelas minhas forças, pela minha vontade, a primeira coisa que o ser humano pensa quando o outro erra com a gente é, ele não merece meu perdão. E se a gente for olhar do lado natural da coisa, a gente vai dizer 1000 vezes que eles não merecem o meu perdão. Mas não é sobre eles, é sobre mim. Eu precisava ser livre. Isso. Eu precisava caminhar o processo que Deus tinha me direcionado. E enquanto eu estivesse agarrada àquela falta de perdão, àquilo ali que me doía, que só feria a mim, que só machucava a mim, eu não ia viver a minha promessa, eu não ia viver o meu propósito. Eu não ia ter espaço para ter intimidade com Deus se eu tivesse a todo momento só remoendo aquela dor, só vivendo aquela dificuldade. Então eu decidi, porque o perdão ele é um processo de decisão. A gente não acorda e diz, vou perdoar e está tudo certo. Ele é um processo que todos os dias a gente precisa aprender. Mas quando a gente consegue, de fato, com todo o nosso coração, e só com muita força de Deus mesmo, para me ter conseguido perdoar todas essas pessoas, foi literalmente o fardo leve chegando para a minha vida, porque eu me senti leve, eu consegui voltar a dormir. Hoje eu tenho paz, hoje eu não lembro com raiva, inclusive oro para que essas pessoas tenham mudado, para que eles sejam pessoas que se arrependam enquanto é tempo de tudo que eles fizeram. E para mim, hoje em dia, quando as pessoas falam, Jéssica, como é que eu jamais fazia isso? Eu digo, é como eu estava dizendo aqui, sozinha realmente eu não tinha conseguido. Mas quando ele entrou na história, me deu direção, me mostrou para onde eu iria, eu não queria ficar presa lá atrás. Quando ele chegou na minha história, eu sabia para onde eu ia. Quando ele me deu direção, ele disse, o teu propósito é esse, o caminho é esse. Vocês acham que eu ia deixar de construir a história que Deus queria para a minha vida, para ficar remoendo ao que já aconteceu? Infelizmente, não dá para a gente voltar no tempo e apagar, pegar uma borrachinha e apagar o que aconteceu. Mas o que a gente pode é construir uma nova história a partir disso. Não é sobre o que me causaram, é sobre o que eu faço com o que me causaram. Perfeito. E eu escolhi construir uma nova história e hoje poder ajudar outras pessoas. Fantástico, fantástico, fantástico. Perdão é vida, né? Então, perdoar, você começa a viver de forma diferente. E ela decidiu, né?
assim como eu, como você, temos situações que temos que decidir romper. E essa ruptura, esse avanço, né, não é fácil, pessoal. Não é fácil. Existe um preço a ser pago, né? Você tem que abdicar de muita coisa da sua vida para alcançar tudo aquilo em Cristo, né? Porque nesse processo, Jéssica, acredito que vem ansiedade, né? Vencer a depressão, vencer o medo, né? As críticas. Sempre tem, porque aí você está apoiando, porque você está fechando os olhos para o que lhe aconteceram, você está fechando os olhos, você está dando a chance de outras pessoas fazerem de novo. E não é, como a gente estava dizendo aqui, não é sobre o outro, é sobre mim, é sobre você ser livre, é sobre você ter paz, é sobre você conseguir dormir, não é sobre o outro. E uma coisa que eu sempre enfatizo muito é que cada pessoa colhe o que planta. Sim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mesmo que a gente se arrependa, daquilo que a gente fez para outras pessoas, ou atitudes que a gente teve, mas a lei da semeadura existe. Sim. A lei da semeadura existe. Então, mesmo que Deus vá lá, nos perdoe, né? E Ele perdoa, porque Ele é bom, Ele é perfeito. E Ele perdoa, mas o que a gente plantou, a gente vai colher. Não tem outra solução. Então, eu não vou ficar tentando fazer com que ninguém pague pelo que eles cometeram, porque eu sei a lei da semeadura, então eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ficar perdendo as minhas forças e tentando lutar com o meu braço para que as pessoas paguem pelos seus erros, para que as pessoas reconheçam os seus erros. Eu queria fazer isso por mim. E quando eu fiz isso por mim, eu tenho certeza que todas as coisas na minha vida mudaram. E é isso que importa. E só para mim não esquecer, quando você falou da questão da Bíblia, né, da transformação que vem quando a Bíblia está aberta, eu me lembro no dia que Luan falou que ia ter o batismo, ia ser no dia 26 de dezembro, que era o dia do meu aniversário. Aí eu cheguei e falei para Erinho, eu disse, Erinho, eu quero me batizar. Aí ele pegou e disse, mas é daqui a 4 dias. Faltava 4 dias. Ele disse, mas é daqui a 4 dias. E eu disse, vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer. Mas antes eu vou orar. Aí eu disse assim, meu Deus, você vai fazer o seguinte. Fui bem assim, específica com ele. Eu disse, olha, eu preciso da resposta hoje, porque a gente tem que ir para o cartório, porque a gente não era casado no papel, né? Eu disse, porque a gente tem que ir para o cartório, tem que organizar as coisas para dar tempo de eu me batizar no dia do meu aniversário, porque eu quero me batizar no dia do meu aniversário. Então, quando eu for ler a Bíblia, o Senhor vai me dizer se é para eu me batizar ou se ainda é para mim esperar, senão não é o momento. Aí, acordei de manhã. Fui tomar meu café, fui fazer meu devocional, aí estava lá. Aí fui ler, comecei a ler, comecei a ficar agoniada. E toda vez eu leio e vou querendo ler mais. E nesse dia eu comecei a ficar agoniada. Aí o Espírito Santo me ouviu, passe. Aí eu só peguei um pedaço assim de folha e passei. Aí tinha lá o versículo que fala para que a gente vá e faça discípulos por todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caiu diretamente nele. Assim, aí eu, meu Deus. Que confirmação, né? Aí eu, pastora, olha, eu vou me batizar dia 26, eu vou pro cartório. Aí no outro dia eu fui pro cartório, resolveu o que tinha que resolver. Aí quando chegou lá, deu uma bronquinha lá. Aí eu falei a minha tia, eu disse, tia, só se o cartório agora atrapalhar. Aí a tia disse, se ele lhe disse na palavra que vai dar certo, que vai é para você fazer isso, vai dar certo. Oxe, no outro dia, tudo resolvido. Luan foi lá em casa com Jéssica, fez tudo acontecer e me batizei no dia do meu aniversário, do jeito que eu pedi a ele, do jeito que tinha que ser. Que coisa boa. A gente vê que aqui a gente tem direção, que a gente tem resposta, que é só a gente buscar. Ontem eu fiz uma live que eu falei, esse conhecimento que chegou para a minha vida, ele não é privado para a minha, para a sua vida, nem para quem está dentro da igreja. Ele está disponível para todos. E a gente tem um livro aqui que está funcionando há mais de 2000 anos, que tem direção sobre todas as áreas da nossa vida, e a gente fica buscando conhecimento em diversas áreas e não encontra. Aqui tem tudo. Perfeito. Tem tudo. Tem tudo, né? E só voltando um pouco ao que você falou, né? Que quando você vai avançar, é interessante. Quando você queria falar para alguém, as pessoas não queriam te dar ouvido. Sim. Mas quando você resolveu falar, as pessoas começaram agora a te criticar. Por que não falou antes? Mas já falava, ninguém escutava, né? Exatamente. E geralmente vem das pessoas que mais estão próximas a nós, né? Sim. Aí a gente, caramba, aquela pessoa ali vai nos dar força, vai me dar um ânimo, vai me ajudar, tal. Refúgio. Só que não vem, né? Só que a nossa esperança, a nossa força, a nossa confiança tem que estar em Cristo, né?
E aí é interessante que quando a gente começa a frutificar, né? Porque nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro, que na estação certa ela vai produzir fruto, né? Então quando você está no lugar certo, no tempo certo, Deus vai fazer você produzir fruto. Aí as pessoas vão chegar próximo a você e dizer, eu sempre soube. Né? Você nasceu para dar certo, né? Sempre acontece isso, né? Que potencial fantástico, eu sempre vi isso em você. Verdade. Mas é interessante Eu isso. sempre vi um brilho em você. Eu sempre vi Jesus em você. Mas é interessante, mas pelo fato de você estar curada, estar sarada, você agora produz esse conteúdo para as pessoas serem libertas também, né? Sim. Como eu falei, você se tornou um agente de transformação. Todo cristão é um agente de transformação, né? De fato. Tem que levar o evangelho, usar as redes sociais, usar tudo aquilo, as ferramentas, né, que temos disponíveis para estar abençoando outras vidas, né? São muitas. Muitas, né? É algo fantástico isso aí, porque a gente vê que Deus vai colocando pessoas em nosso caminho, né, que vai nos ajudando a realizar o propósito. Porque tem gente que ora pedindo ideias, tem gente que ora pedindo dinheiro a Deus. Deus me dá dinheiro. Olha, se eu ganhasse isso aqui, mas seria extraordinário. Querido, Deus nunca vai te dar dinheiro, cara. Deus vai te dar ideias e projetos e vai colocar pessoas ao teu lado para te ajudar a realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. É assim, isso é bíblico. Isso é você lê a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, né? Você olha Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão, aí a gente começa a escutar a tua história, a gente começa a encaixar com a Bíblia, é bem interessante, né? A gente vê Abraão, aí lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim, ó, e morrendo o pai de Abraão, Deus olha para ele assim, ó, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha mais ou menos 75 anos, né? Só que Abraão morava perto ele era de Ur dos caldeus, e lá era uma cidade praticamente a mais avançada, tecnológica, tinha médico, tinha faculdade, tinha escola, algo fantástico. Aí Deus olha para o cara e diz assim, agora ó, sai daí e vai andando, que daí eu vou te mostrar para onde tu vai. Lembrando Cara, é a promessa. da idade, né, também. 75 anos ele tinha, né? Quando Deus fala isso para ele. E a confiança dele, né? E eu vejo você tem essa confiança no Senhor, né? E como você consegue alimentar essa confiança? Como você faz para estar confiante em Deus todos os dias? Qual a dica você poderia falar para o pessoal de casa? Qual é a tua ferramenta que tu usa, além da Bíblia, para ter essa confiança? Jejum, intimidade e oração. Mas é sério. Como eu disse antes, eu só fazia orar de noite na hora de dormir e estava tudo certo. Eu fui ensinada assim, então era o suficiente. Isso. Mas você pode achar que é o suficiente, mas não vai te dar intimidade. As pessoas até me perguntam, Jéssica, como é ouvir a voz de Deus? Porque eu vejo que tu fala assim, Deus falou um negócio para mim. Sim, Ele fala. Por quê? Porque a gente sempre vai reconhecer a voz daquela pessoa que a gente tem intimidade. Então eu decidi ter essa intimidade com Ele. Como? Eu tenho a Bíblia, eu tenho a oração, eu tenho o jejum, eu tenho muitas ferramentas que vão realmente me trazer conexão e intimidade com Ele, para que eu consiga ouvir a voz dele, para que eu consiga estar sensível ao direcionamento dele. Quando eu fui curada, eu disse, eu não quero mais viver sobre aquilo que eu acho que é certo, sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas. Eu quero que ele me mostre o caminho, que ele me direcione. Então, para me escutar, para me saber, então eu tenho que buscar. Como é? Vocês acham que, eu fui curada, eu quero que Deus me mostre, eu vou ficar aqui. E vou esperar o milagre, que Ele abra assim, as coisas na minha frente e faça acontecer. Ele não vai fazer isso. Ele está esperando você perguntar, está esperando você orar, está esperando você jejuar, está esperando você pegar uma Bíblia, está esperando você vir para um culto, está esperando você se conectar com pessoas que têm a presença dele na vida, para que te direcione, para que te ajude no processo, te ajude no caminho, que abra uma porta, que te conecte com outra pessoa. Isso. E ele faz muito isso e ele conecta muito as pessoas. Eu lembro até que quando ele me deu a direção, que eu disse recurso não tinha, mas ele fez tudo acontecer. Em uma semana a gente tinha construído coisas que eu achava que era impossível, mas ele conectou com pessoas, me colocou em ambientes e eu estava sempre ali. Deus é para fazer isso, vou fazer. Aí Deus me direcionou para esse lugar, eu vou.
porque a gente precisa ter essa confiança, né, de dizer assim, ele está dizendo, ele conhece o meu amanhã, ele sabe o meu futuro, ele que escreveu a minha história. Então, se ele está mandando eu ir para lá, é porque ele sabe que aquele é o caminho para mim ir. Perfeito. E às vezes você quer driblar o caminho, você quer pegar um atalho, você quer, né, facilitar o caminho. Mas aí, em vez de você facilitar o seu caminho, você está se distanciando. Porque se ele mandou você ir por aqui, é para você ir por aqui. Não é para você ir pelo outro lado. Não é para você ir pelo que você acha. Se você quer viver uma vida baseada nas escolhas dele para a sua vida, você precisa ir por aquilo que ele disse para você fazer. E foi assim que eu decidi seguir minha vida. Então, eu até falo para ele, eu digo, véi, jejum é muito top. Porque eu não sabia fazer, não sabia como era que fazia. E eu ficava assim, por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que fazer isso? O que é que vai fazer de diferente? Faça para você ver. Quando eu aprendi, quando eu fiz, até esses dias que quando eu fiz, eu fiz o jejum, né, com um propósito. E aí, no mesmo dia, assim, eu recebi, eu digo, meu Deus, é muito top. É muito top você estar sensível para ouvir o que Deus quer para a sua vida. É muito legal ter essa intimidade. Você dizer assim, pai, ó, hoje eu estou assim, hoje eu estou assim, eu quero saber do Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida. Hoje eu não estou bem, hoje eu só quero ficar aqui no meu cantinho. Porque a gente cobra tanto conversa de outras pessoas. Às vezes, eu até falo, a gente quer ouvir nosso marido, a gente quer ouvir as pessoas conversando. Você quer ter aquela intimidade com as pessoas. E por que você não gera essa intimidade com o pai? Por que você não diz para ele como é que você está? Por que você quer falar para todo mundo, oh, eu estou assim, eu estou triste hoje? Por que você não fala para ele? Porque eu tenho certeza que ali é bom ouvinte e ainda tem resposta, ainda tem direção para te dar, tem a calmaria para te dar, tranquiliza o teu coração. Então, para mim, é a melhor solução. Eu estou bem, ou quando eu estou feliz, ou quando eu estou... De qualquer forma, para mim, ter essa conexão de acordar já conversando com ele, já entregando o meu dia, finalizar o dia agradecendo, durante o dia estar louvando, estar agradecendo, estar lendo a Bíblia, estar buscando, gerar conexão. Gente. Gerar conexão. A gente tem que levantar o nosso altar, né? Nosso altar, ele é fundamental no processo, né? E como levantar um altar? Porque talvez você escuta essa live, né? Você escuta uma mensagem, você vem para o culto do domingo, aí Deus fala com você, você sai cheio, aí tá amanhã, na segunda eu vou fazer, eu vou jejuar, eu vou, quando você acorda pela manhã, já está reclamando. E nós, muitas vezes, eu me coloco também porque muitas das vezes nós não conseguimos sustentar a promessa ou a palavra que foi liberada sobre nossas vidas, né? E aí é onde está a chave. Porque, por isso que eu digo, você quer ter vitória, você quer ser próspero, você quer ter resultados positivos em tudo aquilo que você fizer, daquilo que nós for fazer, é simples, querido. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você... Vamos lá, Abraão até Isaac, até Deus pedir Isaac, ele levantou em média de 3 altares. Se eu não me engano, Isaac foi o 4º altar que Abraão levantou. Em tudo que Abraão chegava, Deus direcionava, vai para tal terra. Quando ele chegava, a primeira coisa, ele levantava um altar. Primeira coisa. E muitas vezes o nosso alimento diário, né, que muitas das vezes é uma seta do inimigo, né, nosso alimento pela manhã é tudo aquilo que vai contrário ao que você aprendeu. Você poderia ter lido a Bíblia, você poderia ter acordado mais cedo, ter orado, ter buscado um direcionamento, né? Porque o imediatismo hoje, o diabo gosta muito, e as pessoas caem sem perceber, e quando olham estão girando, não sai do lugar, porque querem algo imediato. Mas deixa só dar uma chave aqui a vocês, queridos. O nosso Deus, ele não trabalha com pressa, porque o tempo dele não é o meu e não é o seu. O Kairos de Deus, né? Nós trabalhamos no Cronos, porém Deus trabalha no Kairos, que é o tempo dele. Então a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Não existe nada, querido, nada que fuja do controle de Deus, né? E hoje você está vivendo assim, né? A gente vê que Deus literalmente está te alavancando, vai levar a lugares maiores, né? Amém.
né? Se você seguir firme no propósito, porque é uma palavra empenhada, né? E nós servimos a um Deus que é imutável e zela pela sua palavra, não volta atrás, né? Ele lança a palavra, vai acontecer, independente de qualquer coisa, né? Então eu queria que você nos dissesse assim, pudesse nos dar uma dica, né? Para gente, no processo, nesse suportar o processo, algo que a gente pudesse usar como ferramenta, como um atributo para nossas guerras diárias, né, que temos todos os dias. Todos os dias temos uma guerra, né? Temos que ter estratégia para assim vencê-las. Nem todo dia você está bem, nem todo dia você está com vigor, mas a nossa força está em Cristo. Ele é que nos dá força, Ele que nos renova. Mas assim, o que é que você poderia nos impulsionar, o que é que você poderia nos dizer para estarmos agregando, né? Além da Bíblia, né, que é fantástico, isso é indiscutível, inegociável, Bíblia, jejum e oração. Tem mais alguma coisa que você usa, você conversa com amigos, você tem pessoas ao seu lado que te ajudam? Então, falando até essa questão assim, só do imediatismo, que às vezes as pessoas até falam assim, Deus está demorando, não, ele está só caprichando. Eu acredito que muita gente já ouviu essa frase, né? Deus está demorando, não, Deus está caprichando. E eu acredito que Deus não demora. Quando Ele tem algo para dar, Ele já preparou. Quando Ele dá a promessa, né, como a gente estava falando, é porque já está pronta. Mas, às vezes, é você que não está pronto. Possível. Às vezes, é você que precisa passar pelo processo até chegar naquela promessa que Ele já determinou para você. Então, se você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento em que você acha que está demorando demais para as coisas acontecer, é porque talvez seja você que esteja precisando passar pelo processo até chegar a sua bênção, a sua promessa, aquilo que Ele já fez, já está pronto, já está tudo preparado para você. Mas você precisa se colocar diante dos processos que Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar a direção para que você enfrente, para que você amadureça, porque é no processo que a gente amadurece, que a gente busca aprendizado, que a gente pega conhecimento, e é tudo isso que vai moldando para que a gente chegue até o lugar que Ele realmente quer, é o lugar da promessa, o lugar do propósito. E nos dias que eu estou triste, porque todo mundo aqui é ser humano, e a gente, como o Ítalo meu Deus do céu, falou, a gente é ser humano e a gente tem os dias que a gente não está bem, que a gente não está 100%, vamos dizer assim. E nesses dias eu costumo respeitar o meu eu, porque as pessoas hoje em dia, elas querem cobrar muito da gente, querem que a gente esteja ali 100%, e principalmente quando a gente é cristão. Parece que para as outras pessoas a gente não pode ter um dia triste, que a gente não pode passar por uma dificuldade, que ela já começa, oxe, mas tu não é crente, cadê esse teu Deus? E por que tu está triste? Porque você tem que ser muito mais grato. A gente é grato. Eu sou muito grata por todas as coisas. Todos os dias eu agradeço até por ter um banheiro para escovar o dente. Porque eu sei que muitas pessoas não têm a oportunidade de escovar o dente pela manhã, então eu sou grata. Mas isso não impede que o dia mal chegue para mim também. Então, nesse dia, o que eu faço eu entrego para Deus, eu digo, Deus, está nas tuas mãos. O Senhor sabe que isso faz parte do meu processo. Eu acredito. Antigamente, né, quando eu não tinha a presença dEle, quando eu não tinha direcionamento, quando chegavam os dias ruins, para mim era o fim, porque eu dizia, quando é que vai acabar isso? Eu não tinha certeza de nada. Agora eu sei que todas as coisas que acontecem faz parte do meu processo, faz parte da pessoa que Ele quer que eu seja futuramente. Se está aparecendo um dia ruim, se está aparecendo uma dificuldade, comece a olhar para ela como, o que é que Deus quer me ensinar nessa dificuldade? O que é que Ele quer me fazer? O que é que Ele quer me mostrar diante desse problema, diante dessa dor, diante dessa tribulação que eu estou passando aqui? Então, eu já não olho mais para ela como a dor em si, mas o que é que Deus tem para mim nesse momento? Qual é o aprendizado que Ele quer que eu enfrente nesse processo? Então, eu respeito o meu momento também de ficar triste, de dizer assim, tá bom, eu vou ficar aqui algumas horinhas, vou respeitar o meu tempo, também não vou precisar me desesperar, porque eu acredito fielmente que Deus tem um propósito para tudo, que Ele sabe todas as coisas, e cada processo que a gente passa faz parte daquilo que Ele quer para a nossa vida, a não ser que a gente mesmo se coloque diante de alguns processos. Porque tem processos que a gente passa na nossa vida que é Deus que quer, mas tem processos que é você que se coloca. É diferente. Verdade. E tem os processos que Ele quer para a minha vida, a gente sabe. A gente sabe quando é Ele, e a gente sabe quando a gente só está colhendo aquilo que a gente plantou. Né?
Então, a gente precisa ter esse discernimento, primeiramente, se aquilo ali a gente está enfrentando porque a gente se colocou naquela situação ou se é Deus que está colocando a gente para passar para que a gente aprenda algo. Então, eu respeito meu tempo, entrego para Ele, continuo acreditando e vou louvar muito, vou orar muito e sigo e principalmente ter pessoas para te direcionar, pessoas para te ajudar, porque a gente nunca sabe demais e nunca sabe o suficiente. Então, a gente precisa ter do nosso lado pessoas que nos incentivem, pessoas que nos mostrem o caminho, pessoas que nos direcionem, pessoas que no dia mal vá lá, tenham uma palavra, tenham algo para te dizer, para te ajudar, porque é muito necessário nos tempos de hoje e a gente nunca vai conseguir nada sozinho. A gente vai precisar de mentores, a gente vai precisar de pessoas. Então, tá no dia triste, tá no dia mal, procura aquela pessoa que você sabe que tem um conhecimento a mais, que tem algo que pode te ajudar, que vai te ajudar. Aquela pessoa que tem um carinho por você, que tem respeito por você. Procura essa pessoa, conversa, porque às vezes algo que Deus quer falar está ali, pronto, esperando. Então, não se desespera, né? Não se desespera. Continue acreditando naquele Deus que prometeu a você. Tenha discernimento para entender se esse processo que você está passando é culpa sua mesmo, ou se é Deus que está te ensinando algo. E eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para você e muito mais fácil também de você sair dele. Porque eu sei de cada processo que eu passo, eu sei o final deles. Porque para mim é assim, a bênção está logo lá. Então eu vou ter que passar por esse momento, esse dia ruim. Deixa esse dia ruim passar logo, porque eu sei que depois dele, a bênção vai estar lá me esperando. Então é isso. Maravilha. E para a gente ir para as considerações finais, né? Essa questão de ter alguém ao nosso lado, a gente chama aqui de discipulador. É o discipulado, né? Hoje eu não consigo ficar sem um discipulado, porque, como eu disse, existem dias maus, e nesses dias eu ligo para o meu discipulador, a gente precisa conversar agora. Não é hoje não, é agora. Né? E a gente vai ali e, de fato, você chega com um problema do tamanho de um elefante e sai do tamanho de uma formiga. Né? Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. Né? É melhor ser dois do que um, porque caindo um, o outro vai ajudar a levantar. Né? É bíblico isso. Né? Então, se a gente for inteligente, mais um pouco inteligente, a gente vai começar a usar a Bíblia ao nosso próprio favor. Ela está disponível, né? Jéssica, tuas considerações finais para a gente estar aí concluindo mais um AbaCast. As minhas considerações finais, tocando do suportar o processo, é que eu jamais teria chegado até aqui se eu tivesse desistido do meu processo. Eu sei que muitas vezes eu quis, e é normal, às vezes a gente olha para a nossa dor, para a nossa dificuldade, e a gente nem vê o fim dela. E a gente quer desistir no meio do caminho, porque é mais fácil, vai ser mais leve a gente parar, a gente desistir do nosso processo. Mas eu jamais teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que Deus queria que eu fosse, se eu tivesse desistido do meu processo. Se eu tivesse abandonado o meu processo, pessoas não teriam me conhecido hoje. Se eu tivesse abandonado o meu processo, a menina que queria se suicidar essa semana, que me procurou, talvez ela tivesse se suicidado. Isso. Então, às vezes, para outras pessoas cumprirem o propósito dela, ela está esperando que você cumpra o seu. As pessoas que talvez você vá alcançar, nunca vai me ouvir, nunca vai ouvir ele, mas ela pode ouvir você que está aí do outro lado, que está enfrentando o processo, que está enfrentando esse momento que às vezes dói tanto, porque é basicamente um casulo. Ele aperta, ele esmaga, ele machuca, mas eu tenho certeza que o final dele é muito melhor do que o começo. Que quando Deus coloca a gente num processo, é porque Ele está querendo que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente pegue aquele conhecimento de tudo que a gente enfrentou, para que a gente contribua na vida de outras pessoas. Nunca vai ser só sobre mim, sobre você, mas sobre o que você vai fazer através daquilo. Então, suporte o seu processo. Ele, às vezes, dói um pouquinho, machuca um pouquinho, mas continue acreditando naquele que te deu a promessa. Se você continuar confiando todos os dias naquele que já decretou a promessa para a sua vida, você vai suportar o processo. Porque, como eu disse, vai doer, mas o fardo com ele é mais leve. Se eu tivesse desistido, eu nem sei o que eu estaria fazendo aqui. Nem sei o que eu estava fazendo da minha vida hoje, nem sei se eu estaria aqui. Mas por suportar o processo, hoje eu estou aqui, sentada nessa mesa, compartilhando essa mensagem com vocês. Então, se apeguem na promessa que Deus decretou sobre a sua vida. Se apegue a Ele
Busque intimidade. É isso que falta na vida de muitas pessoas. Porque você só vir para o culto, orar no domingo, não é o suficiente para você gerar intimidade com Ele. Ele quer que todos os dias você tenha intimidade, que você busque, que você converse, que você ore. Todos os dias Ele tem algo para te dar. Todos os dias Ele tem um renovo para a sua vida. Todas as manhãs, quando você acorda, Ele está te dando uma oportunidade de novos aprendizados, novos crescimentos. Então, aprenda a suportar o processo. Gere intimidade para que você vá no caminho certo, para que você vá direcionado para aquilo que Ele quer para a sua vida, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você caminhar pelos seus próprios passos. Olha aí, fantástico, fantástico, né? Que você possa entender e aprender a respeitar, né? Que nós possamos aprender a respeitar esse processo, né? Que vai nos levar ao lugar da promessa. Respeite o processo e Deus vai te capacitar poderosamente. Querido, deixa teu like, se inscreve no canal, faz o comentário, compartilha, né, para que outras pessoas também possam ser edificadas através dessa live, né? Live não, através do podcast, né? Sim. É o costume, né? Que Deus te abençoe poderosamente e estamos concluindo mais um AbaCast, né? Deus abençoe. Obrigado, Jéssica, por ter atendido o convite. Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui sempre. Amém. Não sai desse vídeo sem se inscrever, tá? E sem curtir. Deixa aqui nos comentários qual foi a melhor parte do vídeo, que depois eu vou ler os comentários. Amém. Muito bem. Olha aí. Bênção grande. Deus abençoe, querido. Um forte abraço. Tchau. O Paulo fica rindo assim no final. O que ele fala?